bem-vindo a mais um Propode. Ai, que legal! Nós estamos no 10º! Parecia que não ia sair. Quantas dificuldades tivemos. É isso, 10 programas. Que delícia! A gente tá ficando muito boa nisso, Gisele. A gente tá aprendendo. É isso. Não, falar que a gente já tá boa, não pode falar ainda? Ó, acho que ainda não. Ah, não? Então tá bom, desculpa, gente. A gente tá só aprendendo. Ficar boa. E aí, Gi, nosso 10º programa. E a gente tem uma pessoa super mega especial. É, o assunto hoje é mais sério, né? E Esse dia a gente falou de festa, de pagode, de beleza, hoje é outra conversa. A gente falou de estética, acho que o assunto hoje é um pouco mais sério, mas importante. Nossa, olha, acho que, sei lá, 90% da população tem dúvida sobre o assunto e a especialidade da nossa convidada. Eu também acho. E o mais importante, ela é especialista no assunto. É isso, vamos parar de enrolar? Vamos apresentá-la? Vamos lá, então. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Tudo bom, gente? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, mais um Prodipô, então. O prazer é todo nosso. Doutora, isso aqui é um podcast de professoras. Então, se você permitir, claro, a gente tem 2 perguntas clichês. Sempre no começo e uma no final. Podemos seguir com essa linha? Manda ver. Gisele, é com você. Ai, sempre. Posso te chamar de Cláudia? Por favor, por favor. Como era a Cláudia menina na escola? Ela era aquela aluninha que sentava na frente, ou era das nossas que era do fundão, que gostava da bagunça? Ixi, vou ter que me entregar. Infelizmente, eu era da nerdzinha que sentava na frente, anotava tudo que o professor falava, salvo matemática, né? As professoras de matemática que me desculpem, mas as exatas nunca foram forte da advogada, né? Mas aí era nerdzinha, não era da turma da fundão. Você sempre gostou de estudar? Sempre, sempre. Até porque a sua profissão, que a gente não apresentou ainda, precisa muito. Precisa muito. Se não quiser estudar, se não quiser ler, não chega a muito lugar, né? Acho que a gente vai ter que dar um spoiler. Vai lá, Gi. Como advogada, hoje, você sempre sonhou com direito ou aconteceu na sua vida? Outro clichê. Eu era a típica que achava que ia entrar na faculdade e colocar aquelas roupas jurídicas de filme, fazer tribuna, né? Porque a gente assiste e não sabe como que é no Brasil, que não é bem assim, né? No Brasil um pouquinho mais sobre leitura, escrita, mas desde sempre também. Desde sempre pensava na coisa do direito, jurídico. Depois fui afinando, né? Para entender o que de fato significava isso. E o que te levou para a sua especialidade, que é previdência? Foi algo que aconteceu na sua vida, com algum parente? Porque a gente sabe que é uma questão muito difícil, politicamente falando, no nosso país, ou não? Foi uma escolha que aconteceu? Segura essa pergunta, acho que você pulou para ela se apresentar. Que nós falamos dela, ela não falou dela. É verdade. Segura um pouquinho. Então, meu nome é Cláudia, sou advogada, sou formada pela PUC de Campinas. Logo depois da graduação, já entrei na pós-graduação em Direito Previdenciário e aí me joguei aí nesse ramo, né, dos direitos sociais, sempre ligado também ao movimento sindical. Então, sou eu, gente. Tudo bom? Muito bom. Um prazer enorme tê-la aqui conosco, viu? Vai lá, Gi. E aí, doutora Cláudia, a previdência veio por alguma experiência na família, porque é normal a maioria do nosso povo é seletista e muitas vezes a gente precisa do INSS. Veio por alguma experiência ruim ou necessária que passou ou não? Isso foi sendo descoberto conforme você foi fazendo a graduação? Foi sendo totalmente descoberto durante a graduação, né? A gente começa ali fazendo estágio, às vezes em órgão público, fórum, vara. Eu, pessoalmente, fiz estágio na Caixa Econômica, então sempre estava ali tangenciando a coisa da advocacia privada, né? Então, os direitos civis, direito de família. E aí, acabei entrando num escritório que tinha uma atuação sindical, que tinha esse viés, né, de trabalhista, previdenciário. Ali, na prática, né, ainda na faculdade, eu gostei, comecei a estudar. Quando eu formei, já estava totalmente no rumo previdenciarista aí. Mas não foi nada que aconteceu com a minha família ou em casa. Foi mais essa questão do estágio ali durante a faculdade mesmo. E para esclarecer para quem nos ouve e nos assiste, o que necessariamente é uma advogada especialista em previdência? Tá, é o seguinte, quando a gente fala em previdência, né, no Brasil,
tem um super leque de atuação. Então tem as previdências privadas, né, que estão super em alta agora, todo mundo quer ter a sua previdência privada, a sua capitalização. São as previdências públicas, né, aqui a maior parte do pessoal é seletista, mas tem também lá o pessoal que é estatutário, que é ligado a algum regime próprio de previdência, que é o caso das professoras do Estado, né, que dão aula ali ligadas ao São Paulo Previdência. Então tem esse ramo também aí do pessoal servidor público. E tem o INSS, que é o Regime Geral de Previdência, que é para todo trabalhador aí da iniciativa privada, autônomo, quem contribui também como facultativo, estudante, doméstica. Então, é mais ou menos esses 3 leques aí, né, dentro do direito previdenciário. Mas o direito previdenciário, ele está dentro da Seguridade Social, aquilo que a gente entende ali que é um dever do Estado brasileiro prover. Então, né, já dando spoiler do nosso tema, mas é o dever, então, prover no caso de invalidez, no caso de velhice, a maternidade, né, outro ponto que também é bastante importante. Então, basicamente, o direito previdenciário é responsável por dar esse amparo aí para o cidadão em algum momento de necessidade, ou mesmo quando ele está a fim de se aposentar, levantar a perninha e ir para a praia, e ficar tranquilo, né? Pelo menos esse é o sonho da maior parte das pessoas. Vamos ver se vão conseguir, né? Será que a gente chega nessa idade, Fer? Eu acho que não. Ai, que horror! Não, chega. Com certeza. Chega sim. A reforma dificultou tanto a nossa vida, eu acho. As esperanças ficaram tão distantes. Foi triste, infelizmente. Ainda tem coisa da reforma da Previdência para ser decidida, né? Ainda tem algumas matérias lá no STF. Vamos torcer para alguma coisa, quem sabe, se salvar, como foi na reforma trabalhista, né? Mas, infelizmente, foi um pequeno desastre. Então, assim, para a gente entender melhor, para ter uma advogada especialista, eu quero acreditar que a Previdência no Brasil funciona muito bem. Olha, a Previdência brasileira, a gente tem problemas operacionais, problemas logísticos, né, por conta do tamanho do nosso país, uma realidade muito diferente. Então, você tem, por exemplo, em Manaus, barcos da Previdência Social que vão até os lugares para atender os ribeirinhos. Em outro ponto do Brasil, você vai ter, enfim, uma realidade muito mais urbana, completamente diferente. Então, o INSS tem problemas elementares, assim, por exemplo, mesmo que as escolas, né, no nosso país também tem. Falta de internet, falta de material, falta de pessoal, mas o sistema previdenciário, né, aquilo que a nossa Constituição diz que cada cidadão tem que ter, essa parte é maravilhosa. O problema é a prática, né, é fazer isso acontecer. Para a quantidade de gente. Para a quantidade de gente, exatamente. E cada vez, isso é bom, né, cada vez mais a gente está envelhecendo, a gente está podendo acessar ali medicina e qualidade de vida para prolongar a nossa existência, então a conta da Previdência vai ficando mais alta, né? Então é verdade que a população brasileira está vivendo mais, está envelhecendo, e isso vai ter um complicador dentro da Previdência ou não? Então, esse foi um grande ponto, né, de discussão na reforma da Previdência, porque falava-se basicamente que a gente tinha um rombo, que não ia ter dinheiro, que os jovens não iam dar conta de pagar a conta dos mais idosos, mas não é muito assim. A gente teve 2 estudos que a gente pode pegar de parâmetro, um é da Anfip, que é a Associação dos Fiscais lá da Receita Federal, e o outro é a própria CPI, o relatório da CPI lá de 2016, 2017, a CPI da Previdência, que apontou que a reforma que o governo Lula, né, e depois o governo Dilma tinham feito na Previdência, já davam conta de mantê-la sustentável até 2061. Então, a gente não tinha nenhuma necessidade de ter aprovado essa reforma de 2019, né? E primeiro um MP do Temer ainda, que veio antes do Bolsonaro entrar. Então, não existia esse problema, né? Criou-se esse problema na cabeça das pessoas, sendo que já existia um equacionamento ali, um cálculo matemático apurado, que a nossa Previdência ia ficar superavitária, porque também muita gente nasce no Brasil. A gente não é um país que tem um problema de não ter gente jovem, de não ter força de trabalho, né? Pelo contrário, a gente está aí com um monte de gente procurando o primeiro emprego, né? Então, é um pouquinho falácia, é um pouquinho do que o mercado, né, tentou vender para nos dizer que era bom tirar direito, que tinha que trabalhar até mais tarde. E aí a gente vê um pessoal um pouco desanimado, né, que nem você que estava pensando que não ia mais conseguir. Mas calma que nem tudo está perdido, tem algumas coisinhas aí que dá pra gente tentar salvar, né? Eu brinco que a gente sempre puxa as pessoas para regra antes de 2019, porque aí ela não se enquadra ali na reforma da Previdência. Porque vamos falar de onde estamos, somos professoras. Será que a gente aguenta até os 63 anos sentando no chão, fazendo roda e pegando criança no colo? Correndo, imagina você correndo, 63. Eu já não enxergo com 44.
gente, eu acho que não vai fechar essa conta, né? Essa conta não fecha, pelo menos na educação não fecha. Na educação, na saúde, né, que são profissões muito estressantes, é muito difícil falar para a pessoa que ela vai ter que trabalhar até uma determinada idade. E até mesmo para as pessoas que trabalham no sol, com serviço pesado, que dependem do corpo, da força, né? Pensa isso a longo prazo, humanamente é impossível. Infelizmente, a ideia é que você morra antes de aposentar, né? Que você contribua e nunca usufrua disso, né? Essa foi, infelizmente, a intenção ali do Paulo Guedes quando ele mandou a reforma da Previdência para a Câmara. Então, dando mais um spoiler sobre Claro. o nosso assunto real, essa ideia ou ideologia que o governo anterior teve, ela não fica antagônica no momento em que esse trabalhador vai adoecer e ele vai precisar dos benefícios ou dos auxílios, porque ele não aposenta, mas ele se afasta, porque ele não aguenta o trabalho. Ele não produz da mesma forma. Vamos pensar dessa. Eu acho que ele deixa realmente de produzir porque ele não consegue estar no trabalho. Então, ele não produz. Mas ambos, né? Tanto que a gente tá falando quanto que você tá falando, Fê. É um tiro que saiu pela culatra, né? Porque aí, tudo bem, eu vou colocar lá a idade mínima do homem para aposentar na especial, que é esse pessoal que tem ali uma periculosidade, uma insalubridade, carrega peso, que precisa de fato do esforço físico. Antes você precisava de 25 anos de tempo, né? Ali naquela atividade de risco, aquela atividade insalubre, e não tinha idade mínima. Então, se a pessoa começou a trabalhar com 14 anos, ela vai conseguir aposentar mais cedo. E agora colocaram uma idade mínima de 60 anos, nesse benefício da aposentadoria especial. A pessoa vai invariavelmente se acidentar ou ficar doente, vai precisar acessar a Previdência no que a gente chama dos benefícios não programáveis, né? Que é os auxílio doença, auxílio acidente, etc e tal. A aposentadoria a gente chama de programável porque todo mundo programa aposentar um dia. Mas se o número de não programados, né, aumentar muito, a gente entra de novo no problema do custeio, de como pagar isso, de como financiar isso. E aí, já que a gente tá cheia de spoiler, né, o grande problema é quando a pessoa procura o INSS, ela tá de fato doente, ela tá nessa situação de desgaste, o INSS diz que ela tá ótima, que ela tem que seguir trabalhando, que tá tudo certo com ela. Que é o que a gente escuta, que parece mais comum do que o contrário. Pois é, as estatísticas do INSS querem nos dizer que eles deferem ali 90% dos benefícios que eram de fato devidos, que eles indeferem 10%. Não sei, né, se só 10%, essa estatística deles aí tá um pouquinho enviesada, mas ainda que o fosse, né, ainda que só 10%, é muita gente, né, 10% de todos os pedidos é muita gente. Então, principalmente na pandemia, muita gente ficou, assim, desesperada, porque não conseguia passar na perícia, marcava a perícia, chegava lá, o INSS estava fechado, hora falava que a agência abria, hora falava que a agência ia fechar, ou a agência estava aberta e não tinha médico, porque os médicos também ameaçaram greve, né? Também por razões legítimas, coitados, não tinham máscara para usar para fazer o exame pericial das pessoas, né? Não iam se colocar em risco. Então teve uma série de percalços de gente que lá em 2020, 2021 ficou incapacitado, teve Covid, teve depressão, né? Principalmente a classe docente tem toda essa questão do adoecimento psiquiátrico, né? Porque as condições do trabalho são loucura, né? Vocês lidam aí com tudo isso que a gente tem falado do serviço público, ainda com pessoinhas, né? Com vidinhas ali pelas quais vocês são responsáveis pelo corpinho e pela mente, né? Então, é muita pressão em cima da classe, e aí o pessoal adoece e infelizmente não encontra esse amparo aí do INSS, é o que a gente mais vê. E essas negações não é uma coisa recente. Isso já vem de longo prazo. Eu lembro quando eu era criança, meu avô infartou. E minha mãe foi na perícia com meu avô, porque ele estava totalmente debilitado, o coração funcionando parcialmente. E ela tinha o laudo do médico pedindo a aposentadoria por invalidez, que era assim que se chamava na época, não sei como está o nome hoje. E o médico da perícia negou a aposentadoria por invalidez. Minha mãe foi em outro médico, pegou novos exames, remarcou a perícia, recorreu, né, que eu acho que é esse o termo usado, e ele negou novamente. Só que daí minha mãe falou assim, tudo bem, você pode negar a aposentadoria. Minha mãe falou pro perito, você pode negar a aposentadoria, não tem problema nenhum. Mas o senhor vai escrever uma carta de próprio punho, vai assinar que meu pai está apto a trabalhar e que ele não vai ter nenhum problema sequente. Não quis, né? Ele não quis. Aposentou meu avô. Pois é. A minha avó também foi aposentada por invalidez ali nos anos 90. A gente
por toda a dificuldade que o INSS já, né, sempre apresentou e tal, não é um problema novo, né? Mas a gente tinha um mínimo de ali, análise, de fato, da condição clínica da pessoa, da condição médica da pessoa, né? Então, se ela tinha uma doença, se ela tinha um problema, por mais que às vezes o perito era meio emburrado, não queria dar o benefício, não queria se comprometer, se a situação era muito grave, não ia para o judiciário da forma com que é hoje, né? Hoje a gente tem pessoas em situações muito graves que o perito não quer saber, não olha na cara, ou a gente brinca, eu brinco muito com os meus clientes, eu falo assim, vocês passam perfume, né, se arrumam todos bonitos para ir ver o perito vai falar que você tá bem, né? Não é que a gente tá falando pra pessoa simular nada, mas ela tem que ir do jeito que ela tá, ela tem que se queixar das dores, dos sintomas lá na perícia também, né? Porque tem isso, às vezes a pessoa... por não entender que é só uma burocracia, um procedimento, ela pensa que ela tem que apresentar o melhor dela para o perito, né? E quando é o contrário, ela tinha que apresentar, de fato, o que está acontecendo. Então, eu vejo também essa dificuldade, né? Às vezes a pessoa mais simples vai ali passar com um médico, né? Ou com o perito do juiz, tem todo um imaginário em volta disso que acaba prejudicando aí a análise das perícias. Mas falando da questão das negativas, né? E da cessação dos benefícios, começou essa onda aí de querer cortar benefício, gente que estava aposentada há 10 anos, 15 anos, lá logo depois do golpe, quando o Temer assume, que ele faz um primeiro grande programa de revisão de benefício por incapacidade. E aí foi aquela loucura, a gente tendo benefício cortado, entrando em desespero, não sabia o que fazer, né? Tinha que voltar para pegar laudo médico, todo aquele transtorno. Então, desde lá, a gente já teve 2 ou 3 programas desses, né? Que supostamente seriam para caçar fraudes, caçar irregularidades, mas é só uma desculpa para cortar o benefício das pessoas. E nessa época não foram só de pessoas que aposentaram por invalidez. Eu conheço 2 pessoas que perderam o benefício e uma tinha aposentado pela especial, de 25, e a outra por tempo de serviço rural. E perderam as aposentadorias. Infelizmente, depois, né, depois do golpe com o Temer, depois com a eleição do Bolsonaro, criou-se uma lógica de que o segurado, o cidadão, ele não é uma pessoa de direitos, né, ele está indo ali, eu sempre falo isso para os clientes também, você não está pedindo um favor, né, você está indo lá resguardar um direito seu. E a atitude que ele recebe ali do servidor e às vezes até do próprio judiciário é de que a pessoa está fazendo, né, um pedinte, e não é um direito. Então é uma situação bem complicada mesmo. Mas aqui a gente veio para falar um pouquinho sobre benefício por incapacidade. O próprio. Esse com todas essas dificuldades, né? Qual que é a alternativa? Porque a gente só está falando de coisa ruim, né? Isso. Como resolver esse problema? Então, imagine que você é essa pessoa que teve um indeferimento ou que teve um benefício cortado, um auxílio-doença, uma aposentadoria, por indício de fraude ou de qualquer outra coisa que eles alegam ali, né? Para motivar esse cancelamento. Você tem que procurar o Poder Judiciário, né? Se o INSS já negou, já disse que não vai te dar o benefício, você entra com uma ação judicial e vai se submeter a uma perícia médica. Então, esse novo perito, essa nova avaliação da perícia médica que vai dizer se a pessoa vai poder se afastar ou não, se ela vai receber esse período agora em atraso, né? Não recebeu no momento correto, pode receber depois com juros, com correção, tanto o benefício por incapacidade permanente, né, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Então esse benefício por incapacidade Isso, o permanente e a invalidez, né? Então pensa assim, olha, é uma coisa que a pessoa está inválida, ela não tem mais condição de voltar, ela está permanentemente incapaz de fazer aquele trabalho ali. Ou o benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, que é aquele famoso encostar no INSS, né, que o pessoal falava. Passou de 15 dias de atestado, a empresa manda a pessoa para o INSS, né, ou no caso o município manda a pessoa para o INSS para fazer a perícia. Então a gente tem esses 2 benefícios por incapacidade mais comuns e tem o tal do auxílio-acidente, né? O que é o auxílio-acidente? Esse é um benefício muito legal porque as pessoas às vezes nem sabem que ele existe. Quando a pessoa fica com alguma sequela, alguma redução do trabalho, que é um pouquinho a discussão que a gente estava no começo. Não vou conseguir fazer o trabalho do mesmo jeito que antes, ou não vou conseguir fazer o trabalho totalmente. Então, quando é totalmente, é o benefício por incapacidade temporária. A pessoa vai, de fato, ter que ficar afastada, recebendo lá o auxílio-doença do INSS. Quando ela, por exemplo, ficou com uma sequela, né? A gente vê muito ali o pessoal da indústria que às vezes tem problema ortopédico, perde membro e etc e tal. Essa pessoa vai poder receber esse benefício porque ela não faz aquele serviço da forma com que ela fazia antes. Então, não é que ela perdeu totalmente a capacidade, ela perdeu parcialmente. Mas aí ela continua trabalhando. Ela volta para a empresa, né? Volta para a atividade dela.
Aí ia depender da restrição. Então, por exemplo, né, geralmente, para aqui a nossa classe da educação, a gente vê algumas professoras que não conseguem voltar mais para a sala de aula, que acabam indo para uma função administrativa, uma outra função pedagógica, né, de montar grade, de ficar ali numa coordenação, até mesmo tem escolas maiores que têm a função de bibliotecária. Então, é uma possibilidade da pessoa voltar de um afastamento, ficar numa função reabilitada e ainda receber esse auxílio do INSS, porque ela está com uma sequela, com uma incapacidade parcial. Mas aí são para problemas, acidentes acontecidos dentro da profissão. Sim e não. Sim e não. Tem o que sim, tem o auxílio acidente acidentário, que é para a pessoa que tem um acidente ali ocupacional, que tem a ver com a atividade dela, ou mesmo aquele acidente típico, né? Então, a pessoa se acidenta, cai da cadeira dentro da escola, ou no caminho para a escola bate o carro, né? Que aí é o acidentário. Ou o auxílio acidente previdenciário. Por exemplo, a pessoa está na vida dela, num lazer, qualquer coisa, e ela bate uma moto, ela vai ter o auxílio acidente previdenciário, que não tem a ver com o trabalho dela. Ele tem esse nome de acidente porque é algum infortúnio, alguma coisa que aconteceu com a pessoa que levou àquela redução da capacidade. E aí você consegue receber esse benefício. Ele antigamente tinha caráter vitalício, hoje em dia é até aposentar. Então, se nunca aposentar, na prática ele vai ficar vitalício. Se aposentar, para de receber ele para receber a aposentadoria. Então, a pessoa continua trabalhando. Eu volto pro Isso. eu tive um problema, eu sofri um acidente, não consigo voltar para a sala de aula. Aí eu volto para a escola, vou trabalhar então na secretaria da escola, por exemplo. E aí eu vou receber um auxílio do INSS além do salário? Exatamente. Porque esse auxílio, ele tem caráter que a gente chama indenizatório. Então, é como se o Estado estivesse te pagando uma parcela para te ajudar no seu tratamento, numa fisioterapia, numa terapia que você precisa fazer. Essa é a ideia do auxílio acidente. Então, ele tem essa questão aí que muita gente não sabe, acha que só pode receber alguma coisa se estiver encostado, né? Se estiver afastado. Eu conheço uma pessoa que machucou o braço trabalhando e continuou trabalhando, mas tinha essa aposentadoria. Na época, a aposentadoria dessa pessoa era vitalícia, porque foi antes da reforma. Aí depois ela aposentou por tempo de serviço com a aposentadoria especial de 25. Tá. Com o impeachment e com a reforma, o INSS chamou essa pessoa, ela perdeu a aposentadoria especial, perdeu a aposentadoria pelo acidente e teve que ficar com uma aposentadoria menor. Nossa. Juridicamente, eles poderiam ter feito isso? Olha, em tese não, né? Salvo se, assim, aconteceu alguma coisa muito grave, né? Por exemplo, tinha um cliente que apareceu com um extrato previdenciário um tempo atrás, com 10 anos a mais de serviço. Tinha lá um registro, uma empresa, dizendo que ele tinha trabalhado 10 anos, que ele nunca trabalhou. E aí ele ficou feliz da vida, queria pedir o benefício dele. Aí eu falei, olha, né, seu fulano, se o senhor pedir e amanhã ou depois o INSS descobrir da inconsistência, ele vai mandar o senhor devolver tudo. Então, no caso, se fosse um erro grosseiro, uma fraude, alguma coisa assim, o INSS teria razão. Caso contrário, não, né? Caso contrário, eles têm que dar um motivo para cessar, para indeferir, para correr atrás aí. E no caso, né, ele recebia o auxílio acidente, esse benefício pela sequela. Quando cessou a aposentadoria, tinha que voltar ao auxílio acidente. Porque, né, ele só não é cumulável com a aposentadoria. Se cessou a aposentadoria, tinha que ter voltado o benefício por incapacidade. Mas o INSS é espertinho, né? Ele não faz nada no automático. Se a pessoa não correr atrás, ela acaba ficando sem mesmo. Mas não esse... tem ciência, né? Exato, exato. Esse auxílio acidente, para mim, é uma grande novidade. Eu, por exemplo, não sabia dessa possibilidade. Eu acredito que muita gente que está nos ouvindo ou nos assistindo também não. Então, pessoal, fica atento, doutora Cláudia, em relação ao auxílio acidente, porque Sim, às vezes a pessoa acha que não tem direito, porque tem pouco tempo de contribuição ainda, está longe de aposentar, mas não tem nada a ver. Inclusive, o auxílio acidente não conta para tempo de contribuição. Então, você vai recebendo ele, né, vai recebendo dinheirinho normalmente. Lá na hora de aposentar, esse tempo que você tem do auxílio, se você eventualmente ficou desempregado, ficou sem trabalhar, ele não conta para aposentadoria. Ele conta só, de fato, para você ter ali aquela renda. E tem algum pré-requisito para receber? Por óbvio, ter sofrido algum acidente, mas tem mais alguma coisa que precisa ter? Tem. Então, aí depende. Se for o acidente acidentário, né, esse
de fato de ser dentro do ambiente de trabalho ou ter alguma relação com a atividade profissional, aí é o que a gente chama de isento de carência, né? Independe de quantas contribuições você já tinha pagado, quanto você já tinha vertido para o INSS, você vai conseguir receber o benefício. Se for o auxílio acidente previdenciário, aí você tem que ter pelo menos 12 contribuições ali consecutivas, né? Já ter um histórico ali com o INSS para você vir pedir. Eu sempre brinco com os clientes também que é uma coisa de igual o plano de saúde. Se você não pagar a mensalidade do plano de saúde, você não pode fazer a tomografia. Então, se você não pagar o INSS, você não acessa o benefício. É mais ou menos essa a lógica. E aí é através de processo. Então, primeiro na esfera administrativa. A pessoa vai lá, naquele portalzinho maravilhoso que nunca abre, né? O meu INSS, e ela agenda uma perícia do auxílio acidente. Tem um botãozinho lá específico desse benefício. Ela junta os documentos dela, né? Documentos pessoais, documentos médicos. Então, é importante ela ter, né? Igual a sua mãe foi atrás de um laudo, é importante ter o laudo. E que o médico fale ali que a pessoa tem sequelas definitivas, irreversíveis, que incapacidade permanente, não faz mais tal função como fazia, não pode carregar acima de tantos quilos. Então, quanto mais detalhado for esse laudo, melhor. Então, ela pega o laudo, os documentos pessoais e junta lá no portalzinho do INSS. Passou na perícia. Se for negado, aí é judicial. Né? Mas tem a possibilidade também do INSS você ter sorte, cair numa boa agência com um bom médico e já conseguir receber na esfera administrativa. Eu sabia que acidente de trabalho dava esse tipo de auxílio. Agora, fora do ambiente de trabalho, eu não tinha essa ciência. Porque o ponto se você tem alguma dificuldade ou tem alguma sequela, alguma redução para fazer algo que você fazia tranquilamente antes, né? E aí tem até alguns entendimentos do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que falam que não tem essa de ter que ser uma super sequela, né? Ter que ser uma coisa super significativa. Dependendo da sua profissão, perder um dedo pode fazer muita diferença. Então, tem que ser analisado, né, essa sequela, essa redução, de acordo com a função da pessoa. Porque muitas vezes o INSS fala assim, olha, mas a pessoa ela pode se realocar no mercado de trabalho, ela pode arrumar outro emprego, ela pode fazer outra coisa. E aí a gente tem que trazer um pouquinho, voltar para a realidade, né, do Brasil, 13,75 da Selic, 9 milhões de desempregados, e falar, peraí, seu perito, como é que o senhor quer que alguém, que às vezes já não é mais tão jovem, que está doente, se recoloque no ambiente de trabalho? Tem sim uma redução aqui. Se a pessoa precisa se realocar, se ela precisa achar outro emprego, outra função, já é um atestado de que ela não consegue fazer aquilo que ela fazia. Então, às vezes, eles tentam, né, ir por esse lado aí, de falar que não é bem assim, que a sequela é pequena, que não terminou o tratamento, mas judicialmente o entendimento é de que não interessa se é uma lesão mínima, você tem sim direito ao benefício. Então, deixa eu trazer para o nosso mundinho. Claro. Nós somos funcionárias públicas, a gente não perde o trabalho teoricamente, Uhum. né? A gente tem a tal estabilidade. Sim. Isso vale até para quem tem estabilidade no emprego? Vale normal. E aí, se for, né, é que vocês já têm estabilidade por serem servidores públicos, né? Mas pensando em alguém da iniciativa privada, se a pessoa sofre um acidente no ambiente de trabalho, ela tem 1 ano de estabilidade no emprego a partir do momento que ela volta, né? Então, isso tem esse benefício aí também. E se tem alguma relação com o trabalho, e aí isso se aplica também para vocês, a pessoa tem direito ao depósito do FGTS. Que aí, às vezes, é uma mão na roda. Às vezes, a pessoa fica ali afastada 2, 3 anos, né? Por alguma doença séria, um pós-cirúrgico complicado. E não tem o FGTS nesse período se não tiver relação com o trabalho. Se foi uma doença, um acidente do trabalho, aí dá para cobrar da prefeitura, das empresas empregadoras que paguem, porque eles nunca pagam, se não forem provocados depois, né? Então, também é importante ficar em cima aí dessa questão do FGTS. Tá, interessante. Quantas novidades. Não, tô aqui tentando pegar tudo no vento aqui, gente. Não, tem vários detalhes. Para os nossos trabalhadores. Sim, sim. E você comentou que esse auxílio acidente, ele era vitalício antes. Isso. E aí agora como que acontece isso? Tá, era assim, antes de 97, né, que foi quando teve essa alteração aí na regra do auxílio acidente, você podia receber ele para todo sempre, com outros benefícios, aposentava e continuava recebendo auxílio, era uma maravilha. E aí veio lá a primeira, né, grande reforma previdenciária em 98, a emenda 20 de 98, que acabou com a coisa de ser vitalício. Então agora você recebe enquanto você não aposenta, até o dia anterior à aposentadoria. Aposentei, paro de receber o auxílio acidente. E ele não conta para tempo de contribuição, né? Então, o tempo de contribuição vai ser os meus vínculos de emprego, o carnezinho do INSS que eu paguei, enfim, outras formas de contratação 1000, mas ele não conta aí para tempo, mas ele conta o valor. Então, vamos pensar aqui num exemplo, né, de uma professora que volta numa atividade da secretaria,
está recebendo o salário dela de R$2.000, R$3.000 e mais os R$500 de auxílio acidente, né? Porque a gente falou de receber, não falou o valor dele. Isso, Ele é a próxima pergunta. ele representa 50% da média salarial. Então, você pega toda a média da pessoa, da vida inteira. Aí vamos supor que a média da pessoa é R$2.000, é R$3.000. Ela vai receber metade disso a título de auxílio acidente. Então, a depender ali... Exato, e aí tudo bem, não contei esse tempo para minha aposentadoria. Lá na frente, eu vou poder somar esse salário. Então, se eu ganhava 2.000, 3.000 de salário, mais 1.500 de auxílio, na hora que for calcular a média da minha aposentadoria, tem que levar em consideração os 2 salários combinados. Então, essa aí também é outra que, assim, tudo bem, não conta o tempo, mas o valor conta para engordar a sua média da aposentadoria, engordar o cofrinho da aposentadoria. Que é outra informação importantíssima. Não, com certeza. Muita gente que é aposentado recebia o auxílio acidente e nunca teve isso calculado na média da aposentadoria, né? E aí a gente tem a tal da revisão da vida toda que ficou em alta, que a gente fez já até live aqui, mas essa é outra revisão, a revisão do auxílio acidente, né? Uma pessoa que teve auxílio acidente, aposentou depois e nunca computou esse valor do auxílio acidente na média para aposentadoria. Às vezes você está aí deitado em cima de um aumentozinho de R$300, R$400 no valor do benefício, né? Que a gente sabe que para o idoso, para o aposentado, faz toda a diferença. Repasse. Coloca no zap. Na verdade, o pessoal precisa assistir o Propod, que tem um monte de informação aqui nesse podcast, hein? Tô aqui. Pois é, estatutários, seletistas, já falamos aqui da especial. Tá cheio dos acidentados, das doenças do trabalho. E se por um acaso a sequela desse acidente for algo maior e eu não consiga retornar para o meu trabalho? Tá. Aí entra no outro benefício por incapacidade permanente. Aí entra na incapacidade permanente, que é o novo nome da aposentadoria por invalidez, né? Ele tem esse nome, aposentadoria, né? Ficou na boca do povo, não adianta, o pessoal não vai demorar, eu acho que alguns anos para deixar de chamar de aposentadoria por invalidez, mas ele é um benefício não programável, né? Ninguém programa se acidentar, ninguém programa ficar incapaz. Então, é uma contingência ali no orçamento do INSS se alguém ficar inválido, e por isso que é tão difícil provar essa invalidez. Porque o INSS vai tentar de todo jeito dizer que, não, volta numa função reabilitada, arruma outro emprego, se vira nos 30, mas não vou te aposentar por invalidez. Ou aposenta e fica chamando para perícia, né? Fica chamando dessas perícias aí para verificar se é isso mesmo, se já não melhorou. Então, a dificuldade do benefício permanente são esses programas de revisão, né? Que a pessoa fica ali aposentada 2 anos e aí daqui a pouco passa numa perícia de novo, e passa numa perícia de novo. Eu não sabia que convocava de novo. Em tese pode, não existe assim essa limitação. Alguns programas de revisão colocaram assim, beneficiários acima de 60 anos não vão ser chamados, que daí já ajuda também, né? Quem é mais idosinho não recebe esse tipo de cobrança. Mas às vezes a pessoa que se aposenta por invalidez cedo, tem uma sequela grave, né? Aposenta ali com 40 e poucos, 50 anos de idade, infelizmente ela ainda vai ter um caminhozinho aí para comprovar que ela continua inválida, mas conta para tempo de contribuição. E quem se aposenta tem o benefício por incapacidade permanente, também recebe esse auxílio acidente? Não, aí é um ou outro. Ou você está totalmente incapacitado e aí você vai receber o benefício por incapacidade permanente, ou você está parcialmente incapacitado e vai receber o auxílio acidente. Então, ou é um ou outro. Mas a aposentadoria por invalidez ou o auxílio doença, né, os benefícios por incapacidade permanente e temporário, eles contam para tempo de contribuição, contam para aposentadoria. Então, aquela pessoa, aquele trabalhador que ficou afastado, quando ele volta, esse tempo de afastamento ele é computado para aposentar. Então, é uma parte boa também. Muita gente que teve o benefício cortado, né, depois de 10, 15 anos, para evitar a discussão de perícia, de provar a invalidez, acabou aposentando na comum, né? Pegando esse tempo do afastamento, juntando com o tempo do trabalho e, às vezes, até pegando um valor menor, mas para não ter a dor de cabeça de ter que ficar passando ali na perícia de novo. Tá? Então, pelo menos isso, pelo menos conta aí o tempo de afastamento para aposentadoria. Antes da reforma, quem tinha esse benefício, ele aposentava ou tinha o benefício com valor maior. Hoje, pelo que eu vi, ele está dando um valor menor. Isso é verídico? Isso, pouca gente se beneficiou da reforma, da nova fórmula de cálculo. Tem gente que se beneficiou, tem gente que está com um valor maior. Geralmente, essas pessoas têm remunerações maiores, né? Então, na verdade, foram privilegiados pela nova fórmula de cálculo aquelas pessoas que não precisavam de privilégio, né? Que já ganhavam bem, que já ia ter um benefício maneiro.
Mas, assim, o problema é que o pobrezinho, o senhorzinho que vive com um salário mínimo, uma senhora da limpeza ou de um setor administrativo que ganhe menos, foi muito prejudicado, porque antes você tinha o descarte das menores contribuições. Então, aquele período capenga, né, que a pessoa trabalhou ganhando um salário menor, ele era excluído na hora de fazer o cálculo da aposentadoria. Então, você pegava só 80% dos salários, os maiores, e fazia uma média. E aí a pessoa acessava ali um percentual da média, dependendo da idade, tem lá a questão do fator previdenciário, né? Então, quanto mais jovem, pior é o benefício, quanto mais velho, melhor é o benefício. Hoje não, hoje você não tem descarte de nada. Então, você pega 100% das médias, aliás, 100% dos salários para fazer a média. Então, só nessa aí, essa média, né? Essa média simples, média aritmética simples, né? Que a gente chama aí, um beijo para as professoras de matemática. A média aritmética simples, ela é muito pior, né? Antes, a média era ponderada, você tinha esse descarte. Então, ainda que você acesse um percentual maior da média, é uma média pior. Então, salvo se você contribui sempre sob o teto, né? Uma pessoa que não ia ter muita dor de cabeça, a nova fórmula de cálculo não está com nada. Veio para derrubar mesmo o benefício das pessoas. Sempre seremos prejudicados, a grande maioria da nossa população. É o que eu ia falar. Quem começa trabalhando, aí eu tô falando da população, não os herdeiros, não os bem-nascidos. Sim. Mas o povo que começa, você sempre começa com um salário menor e por um período considerável e depois que você passa a ter um mínimo de dignidade. Pois é. Né? E isso dando sorte, né? Mas assim, quando não é no final da vida mesmo que esse salário ele vai aumentar um pouco por tempo de trabalho mesmo, enfim. Sim, Então, lá em 2015, né, a gente teve uma alteração na legislação feita lá no governo Dilma, da tal da regra de pontos, né? E aí foi um alvoroço em cima da regra de pontos também, todo mundo queria saber, todo mundo queria entender, fazia-se muita confusão, mas basicamente é o seguinte, eu pego a idade, eu pego o tempo de serviço da pessoa, eu somo. Se ela atingia um determinado número de pontos, ela era isenta do fator previdenciário. Então, ela pegava essa média aritmética ponderada, né, os 80% maiores salários, e recebia 100% dessa média, não tinha nenhum redutor. Então, muita gente preferia ficar mais um pouquinho para engordar ali os pontos para conseguir acessar um benefício melhor. Mas essa regra benéfica, ela valeu de 2015 a 2019, que daí vem 2019 com a reforma, muda toda a estrutura, né, dos benefícios e do regramento. Então, só aqueles sortudos ali de 2015 a 2019 que conseguiram se beneficiar dessa tese. Mas é outro motivo também de revisão, né? Às vezes a pessoa tinha direito a acessar 100% da média, já tinha os pontos e não sabe. Então, também é outra teve causa. Esse período vigente. Teve. Então, se você está... Se você aposentou entre 2015 e 2019, antes da lei nova, você tem que verificar, né, se a sua idade mais o seu tempo de contribuição não batia lá os pontos. Era 85 para a mulher e 95 para o homem. E aí tinha um gatilhozinho, cada ano ia aumentando um ponto, né? Então chegou lá, acho que é 98 antes da alteração. Mas é só fazer a sominha. Geralmente, quem se beneficia dessa regra é quem começou a trabalhar muito cedo, então tem aquele montão de tempo de contribuição, ou quem já é mais velho, né? Então tem um montão de idade. De um dos dois lados pesa para você fazer os pontos necessários. E você sabe que é muito triste, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí mudou. Informalmente ainda, né? Não tinha... Não, eu até tenho, acho que a partir do 15 anos e pouquinho passa a ter um registro, mas legal. 14, eu completo 15 anos, eu chorava que nem criança, de verdade. Meu aniversário de 15 anos era no escritório que eu chorava muito, eu não gostava de trabalhar lá. Era uma criança, gente, eu tinha 14, né? E aí agora não pode somar tudo, não vai adiantar. É 60 e lá. É porque o grande dilema, né, das professoras é o seguinte... Eu pego esse meu trabalho aí, que nem você, né, dos 14 anos, dos 15 anos, para tentar somar o máximo possível e pegar uma aposentadoria por tempo comum, ou eu pego só o meu tempo de docente para fazer a aposentadoria de professor, né? Sempre fica nessa escolha de Sofia, né? E aí isso só fazendo cálculo, só vendo de fato a vida de cada um para ver o que para ver o que compensa. Porque às vezes vai compensar de docente, às vezes vai compensar comum, vai depender do tempo, do histórico da pessoa, né, da idade. Mas geralmente esse o dilema das professoras. Elas sempre às vezes tem algumas que já chegam com a dúvida. Eu preciso saber se eu vou aposentar na especial de professor ou na comum. E nessa reforma, tem essa diferença entre docente, se é para comum? Tem. Só que o que aconteceu? Antes você tinha os 25 anos de sala de aula para mulher e 30 anos para o homem.
E aí tinha lá a redução de idade, né? Então, 65 para o homem, 60 para a mulher, o docente era 5 anos a menos. Então, era 60 para o homem, 55 para a mulher. Com a reforma da Previdência, você tem os 30 anos para os dois. Então, agora é 30 anos de sala de aula para o homem e para a mulher. E aí, como a idade da mulher subiu para 62, 5 anos a menos está dando agora 57. Então, as professoras foram as mais prejudicadas, né? E as trabalhadoras mulheres como um todo. Que agora, a nova aposentadoria da professor, ela é com 30 anos de sala de aula, no mínimo de 57 de idade para a mulher e 60 para o homem. Então, como, né? Como aguentar, é o que a gente estava falando no começo, como aguentar até os 57 anos de idade dentro da sala de aula com saúde, né? Sem surtar. Saúde física e mental, né? Porque não é só a saúde física, quando o corpinho ainda aguenta, mas a mente já não mais. Essa é a grande problemática. Se nós um salário justo, no qual a gente conseguisse ter apenas um concurso... Meio período, né? A gente não. Todo mundo que tem 2 concursos trabalha no mínimo 48 horas a semana. Isso quando não chega a 64. Quando não tem um freelazinho, né? Escola particular, prova para corrigir, etc e tal. Não, a gente fala de 64 horas dentro dentro... Nossa, não, aí é aquela maratona, né? Aquele professor maratonista que sai de uma escola, vai para outra, corre para outra, corre para outra. É isso. E, inclusive, por isso, né, é bom você falar dos múltiplos vínculos, múltiplos empregos, porque tem que ter alguma coisa boa nisso, né? O professor pode ter mais de uma aposentadoria. O professor, a área da saúde, pode ter mais de uma. Então, aqui no nosso exemplo das professoras do Estado, né? Pode ter a sua aposentadoria lá no São Paulo Previdência e a sua aposentadoria no INSS. Pode acumular essas 2 aposentadorias, porque é uma atividade pedagógica, uma atividade da área da educação. Então, pelo menos isso. Dá pra engordar aí e ter 2 aposentadoriazinhas. Já que você está falando de 2 aposentadorias por tempo de serviço, eu vou fazer uma pergunta. Claro. Se os 2 concursos que nós temos não atingirem o teto do INSS, Tá. o INSS, a gente pode fazer a complementação? Quanto tempo antes a gente tem que começar a complementar? E Pode. o que é isso que a gente ficou sabendo há pouco tempo e a gente ficou meio perdida. É assim, ó. Hoje, via de regra, o trabalhador empregado, né, tanto nas empresas quanto no município, ele paga uma alíquota de 20% sobre um salário. Então, você tem lá um recolhimentozinho, vem na sua folha de salário, seu desconto para o INSS. Quanto mais você ganhar, maior é o desconto, não adianta. Então, a gente sempre sofre um pouquinho, né, vendo aquele valor indo embora. Então, 20%. Se pagou 20% sobre R$3.000, R$4.000 e o teto hoje está 7,5, né, 7.500 e uns quebradinhos. Você pode pagar 20% dessa diferença. Então, nesse nosso exemplo de um salário de R$4.000, você pode pagar 20% de R$3.500, né, que é essa diferença que faltou, e aí vai ficar valendo para o INSS naquele mês, na hora de fazer a sua média aritmética simples, como se você tivesse recebido o teto. Né? Ele vai somar o que o seu empregador já pagou, já descontou na sua folha, com a complementação que você fez na guia. E aí agora, pelo menos alguma coisa boa tem que ter na reforma da Previdência. Tem alguma coisa boa? Tem. Essa é uma coisa boa, porque ficou claro que você pode fazer o que você quiser com a sua contribuição. Você pode agrupar. Então, por exemplo, você pega um mês que você ganhou R$1.000 com outro mês que ganhou R$1.000, agrupa e vira um só de R$2.000. Então, você pode dar uma brincada ali com o seu período contributivo para tentar fechar competências, meses mais gordinhos para a sua média. E aí, a complementação, o que a gente orienta? Né? Que a pessoa procure primeiro uma análise de um planejamento previdenciário para fazer a conta, para verificar, né, quanto que é essa complementação ao longo dos anos. Se demorar muito para pagar, tem multa, tem juros, então, às vezes, a conta já começa a ficar um pouquinho salgada. E o problema do INSS é que não pode parcelar. Ele não faz crediário Casas Bahia, tem que ir lá no site, gerar a guia e pagar a guia no mesmo dia. Então, o que eu até oriento algumas pessoas? Paga um mês, depois apertou um pouquinho, não paga. Apertou de novo, liberou de novo, paga mais um mês, né? Vai complementando quando der. O quanto antes você puder fazer, melhor, porque não tem os juros, a multa e etc. Mas assim, já passou, não fiz. Vou aposentar... É bom começar esse procedimento aí 1-2 anos antes da aposentadoria para dar tempo de regularizar tudo lá no INSS. Fiquei com uma dúvida, doutora. Claro, pode falar. Não, só para ver se eu acompanho o raciocínio. Então, eu tenho lá o meu salário de 4.000, eu quero complementar para 7.500. Isso. É no site que eu vou entrar. É no site. E aí eu posso gerar o boleto. Por exemplo, esse mês eu consigo complementar. Eu posso. Pode. O mês que vem não tá tudo bem, surgiu um imprevisto. Tá bom, não faz. Então não é fechadinho. Não, todo mês. Todo mês você tem que ir gerar a guia. Depende de você ir lá. Se você não for, vai ficar valendo só o seu salário do seu empregador. Ah,
Entendeu? Você complementa o mês que você quiser, o mês que você puder, direto no site, né? Você entra lá no portalzinho, tem a opção guia complementar ou complementação de pagamento de competência. Tem alguma coisa de guia, alguma coisa de complementar no nome. E aí ele já te direciona para um site da Receita Federal, onde você gera a guia lá, coloca o dia, coloca, né? Você tem que dizer se você é contribuinte individual, se você é facultativo, se você é empregado. Você preenche lá com alguns dados, o NIT, endereço, e aí você preenche o valor que você quer. Ele lança lá, já emite a guia para você e beleza, você pagou, resolveu. E aí vai guardando, né, gente? Por favor. Guarda a guia, guarda o comprovante de pagamento. Guardar é um problema sério. Ainda mais pra professora. Eu brinco que tem dois tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que tem tudo, que você vai olhar e você fala, nossa, tem o recibo da locadora que ele alugou um filme nos anos 90. Tem. E tem o que fala assim, doutora, cansei, joguei tudo fora. Aí você fala, mas você não aposentou ainda, como que você já jogou tudo fora? Cansei, tava ocupando muito espaço na minha casa, joguei fora. Então não seja esse, guarde, pega ali um cantinho, uma caixa, uma pasta, vai guardando. É melhor guardar o recibo do cinema do que não ter como aposentar depois. Então deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero aposentar com um teto. Tá. Faltam, deixa eu ver, 10, Mais ou menos, 13 anos para aposentar. Tá. Se eu começar a fazer a complementação agora, eu consigo aposentar com teto ou já não mais? Compensa. Não, então, o compensa vai depender do quê? Quanto você vai gastar e quanto você vai recuperar esse investimento, né? Então, a gente faz o cálculo assim, olha, se você não gastar nada com o INSS, se você não complementar nada, a sua aposentadoria daqui a 13 anos vai ser de R$3.000. Se você gastar R$100 mil de complementação, sua aposentadoria vai ser 4, vai ser 4,5, né? Então, quem vai dizer se vale a pena ou não é a pessoa, né? Uma das coisas do planejamento previdenciário que a gente sempre fala é que não sou eu que decido, né? Não sou eu que vou ter a aposentadoria. Então, a gente leva os cenários para a pessoa decidir. Ela vai decidir se compensa para ela ou não. Não, 13 anos, R$100 mil, para mim vale a pena, eu consigo dispor desse valor. Depois, quando eu aposentar lá em 13 anos, eu já vou ter meu benefício aqui de 7,5, então eu recupero em tanto tempo. É pessoal. Mas, assim, o quanto antes você puder começar a fazer a complementação, melhor, porque você não paga os juros, não paga a multa. E aí, né, para uma pessoa que falta 13 anos, dá tempo de ir fazendo sem gerar aí um grande importe financeiro. E aí, no caso, o planejamento previdenciário seria uma especialista como você. Isso, isso, exatamente. Tem muito contador que faz também, porque envolve muito cálculo, né? Então, tem contadores ótimos que fazem os cálculos, que, enfim, sabem orientar. Mas como a reforma da Previdência ela é bem complexa, é cheia de detalhe, é preferencial que a pessoa procure um advogado, né? Para estar por dentro aí às vezes, no caso concreto da pessoa tem outra tese, tem uma particularidade. Então, é sempre bom consultar um advogado para o tal do planejamento, né? Que nada mais é do que uma análise, um diagnóstico do que já aconteceu na vida de trabalho da pessoa. Então, vai olhar o INSS, a carteira de trabalho, se a pessoa trabalhou lá com insalubridade, né? O PPP. No caso do docente, às vezes tem que correr atrás das escolas, né? Às vezes a escola já fechou, aí tem que conseguir uma declaração de docência, corre atrás de junta comercial, corre atrás na Receita para conseguir provar que era docente. Então, juntou tudo isso, a pessoa já consegue ali dar entrada e dar seguimento na aposentadoria. E esse valor é dentro do salário bruto que nós recebemos? Isso, dentro do salário bruto. Lá, geralmente, no demonstrativo de pagamento, vem assim, total de descontos, ou base de cálculo do imposto de renda, base de cálculo do INSS. É sobre esse valor aí que você está recolhendo, é esse valor que vai constar lá na sua média. E curiosidade mesmo, o teto que você fala de 7.500 é o máximo, independente Isso, do hoje, salário. 2023, hoje o teto é 7,5. Se você ganha mais que 7,5, você não precisa pagar contribuição sobre o QCD. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um salário de 10, 15 mil reais, ela paga os 20% de 7,5, faz lá um procedimentozinho no RH onde ela trabalha pedindo para parar de descontar sobre esse excedente. E dá para pedir devolução. Se pagou a mais, exato. Dá para pedir devolução. Quem devolve esse dinheiro é a Receita Federal, né? Porque a contribuição previdenciária, ela tem natureza de imposto, de tributo. Não deveria ser, né, uma opção, deveria ser uma obrigação. Então, quem executa esse valor, quem organiza esse valor é a Receita Federal. Num procedimentozinho, tem até formulário, não precisa de ação judicial nem nada. A pessoa vai lá com os olerites dela e pega de volta o que ela pagou a mais. Eu ia brincar, mas é sério agora. Professoras que estão sendo bem pagas. Onde estão? Onde se escondem? Essa informação
é pra vocês. Exato. Então, se tá ganhando mais do que R$ 7.500, tem que ir até o DP Isso. e pedir para que não Para limitar, desconte. para limitar esse desconto pro teto, pro 7,5. Porque senão ele fica proporcional ao salário, 20% E aí você tá em cima. doando dinheiro pro Estado brasileiro, assim, porque não tem motivo de ser. Você só vai, na hora de calcular a média, vai levar em conta o 7,5, na hora de conceder o benefício, vai levar em conta o 7,5. Então não tem por que recolher num valor maior. Gente, essa informação é muito importante. Nós temos uma demanda onde uma professora diz que mensalmente ela tem que pedir para o DP não fazer esse desconto. Isso é real ou uma vez avisado ele precisa permanecer? Ah, é mesmo, pessoal que dobra, né, gente? Em outra Isso, em cidade. outra cidade. Em tese, uma vez passa. avisado, ele deveria parar, né? É bom vocês falarem da questão dos 2 empregos, porque às vezes somando, né? Às vezes numa escola com a outra que vai dar mais de 7,5. Isso. Aí você escolhe qual das duas você quer recolher. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui um lugar que eu ganho 6 e outro lugar que eu ganho 4. Então, aqui eu vou recolher 20% sobre 6, vou recolher tudo. Pega uma declaração desse RH, do RH1, dizendo para o RH2, olha, ela já paga tanto aqui. E aí eles descontam só o que falta. Então, se aqui é 6, vai descontar 20% de 1.500 do outro. Não vai descontar sobre tudo. Ah, então ela tem que levar um informativo do outro RH. Isso, tem que um RH conversar com o outro para entender exatamente qual que é esse total aí, né? Então, por exemplo, se tiver variação de hora extra, alguma coisa, vai mexer nisso. Então, é bom ter essa comunicação aí alinhada para não ter problema. É, até para ficar correto, né? Porque não pode ter um desconto a menor. Tem a Exato, possibilidade exato. do Pode ser, desconto o problema pode acontecer para os dois lados, né? Descontar só em um vínculo, e aí a pessoa não recolher sobre os 7,5 que ela poderia, ou tá descontando lá em cima de 10 mil, de 15 mil. Perfeito. Doutora Cláudia, em relação a crianças com deficiência ou incapazes, Tá. como e onde e quem procurar? Quem os responsáveis por essas crianças devem procurar? Tá. Tem direito a esse auxílio por incapacidade? Como que funciona isso? Tá. A questão da pessoa com deficiência, né, ela entra já num benefício assistencial. Então, não é o benefício previdenciário, apesar de quem paga é o INSS, mas ele sai do fundo da assistência social, né, que ele é um programa, de fato, do governo. Então, o nome desse benefício é BPC, né, o tal do LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Qual que é o problema do BPC? Ele, além de ser uma pessoa com deficiência ou ter algum acidente, enfim, alguma invalidez muito grave, ou ser idoso acima de 65 anos, você precisa comprovar miserabilidade. E aí que entra o problema. Miserabilidade é um conceito subjetivo, né? O que é miserável? É não ter o que comer? É não ter o que morar? É não ter danoninho na geladeira? É não ter sofá? É não ter televisão? Qual é a linha do miserável? Né? Então, essa é a maior discussão que se trava em relação às crianças, né, com deficiência e as famílias que vão pedir esse benefício, é dizer que a família não é miserável. Ah, olha, mãe, pai, você tem um emprego formal, você tem ali uma renda acima de 2, 3 salários mínimos na sua família, você não é miserável, você não vai acessar o BPC. E a gente sabe que, às vezes, a depender, né, da deficiência da criança, ela tem uma série de tratamentos, uma série de coisas que ela tem que fazer que são caros. Mas só judicialmente que a gente consegue derrubar esse critério da miserabilidade ou pelo menos flexibilizar ele, mostrar que a criança faz sessão de físio, faz hidro, enfim, uma série de coisas ali, TO, Kumon, enfim, insira aqui alguma coisa que essa criança pode fazer. Então, você mostra todos os gastos da família, mostra que mora de aluguel, para provar que aquela família precisa, de fato, daquela renda para, enfim, cuidar daquela criança. Mas, muitas vezes, essa discussão tem que se travar judicialmente. Porque quem que faz esse filtro? É o mesmo filtro do Bolsa Família, é o mesmo filtro da assistência social do município. Então, hoje, se uma família com uma criança, né, ou com um idoso acima de 65 anos numa situação de vulnerabilidade, ele agenda no CRAS do município, vai lá na assistência social, para passar para verificar se essa pessoa entra ou não entra no cadastro único, no CAD único. Se ela entrar no CAD único ali como uma pessoa de baixa renda, em situação de miserabilidade, muito provavelmente, comprovada a deficiência através de laudo médico, o INSS vai conceder o benefício. Se ela não conseguir se inscrever ali no cadastro único, né, se ela for barrada na assistência social, aí já vai travar. Ou ela vai passar no CAD único, vai dar tudo certo, ela vai se registrar, só que a assistente social do INSS vai lá na casa dela e fala, mas tem uma televisão, tem um micro-ondas, tem uma geladeira, então não é miserável, né? Tem filho, o filho que pode pagar para essa pessoa, o neto, enfim, o familiar.
Então, a dificuldade com esses benefícios é isso, né? É essa questão aí do fator miserabilidade. Então, muitas vezes as famílias têm que recorrer ao judiciário, né, para continuar recebendo benefício. Às vezes consegue quando a criança é pequena, depois perde, depois volta. Então, é uma lutazinha também para a questão do BPC, porque tem essa perícia médica para verificar a deficiência e a perícia social que vai abrir a geladeira da pessoa para ver se tem danoninho dentro. E essa, infelizmente, é a realidade. Às vezes tem uns assistentes sociais meio sem noção mesmo, que abre guarda-roupa, quer ver qual é a marca da roupa que a pessoa está usando, o que tem dentro da geladeira, né? Passa um pouquinho do limite do razoável essas avaliações. E até porque a maioria do nosso povo são trabalhador. Um dia ele tem um emprego que ele ganha razoável e ele conseguiu comprar uma geladeira, uma televisão, e no outro dia ele está com um salário que é 1/3 do que ele ganhava. Pois é, não, e mais, né? A pessoa, ela, então, o pobre não tem direito de ter a geladeira, não tem direito de ter entretenimento, de vestir um calçado bacana, né? Então, tem toda essa dificuldade aí por volta do benefício de prestação continuada, tanto para a questão das crianças com deficiência, quanto para o idoso também, né? Às vezes o idoso fica ali largado, não tem nenhum filho que cuida, não tem nenhum familiar que cuida, então entra aí também na questão do BPC do LOAS. E quando entra juridicamente, consegue o benefício ou é difícil da mesma forma? É difícil, mas é menos difícil que o INSS, porque você tem um perito ali do judiciário, né, onde pelo menos entende que ele deveria tomar um pouquinho mais de atenção, ser um pouquinho mais humano. O juiz, às vezes, tem um pouquinho mais de noção de vida, né? Lógico que tem juízes e juízes. Então, você comprovando as despesas daquela família, né? Principalmente quem mora de aluguel, tem plano de saúde, a criança tem alguma necessidade, por exemplo, de escola, carro adaptado, casa adaptada. Quanto mais, né, particularidades tiver e você puder mostrar, melhor. Mas ali vai contar centavos, sabe? O INSS tem até pontuação. Então, assim, tantas coisas, vai somando pontos. E aí, a depender da pontuação que você soma, eles entendem que você não está ali no critério de miserabilidade, que você não precisa tanto assim. Gente, isso, sei lá, né? É complexo, porque a depender da situação, a pessoa vai ser incapaz para sempre. Sim. E é obrigação do Estado manter minimamente a dignidade desse ser humano. Pois é. Porque está na Constituição. Exato. A Seguridade Social, né, que é esse grande leque aí da Constituição, ela fala tanto da Previdência quanto da assistência social, né, porque é um grande fundo ali que a gente tem da União que recebe a verba para bancar esses benefícios. Então, o BPC, ele é um benefício super importante, né, principalmente se a gente for pensar numa criança em idade de desenvolvimento, que precisa comer, né, que precisa se vestir. O adulto, né, a gente sofre, a gente aguenta, a gente leva para frente, né, muita gente que está doente, está incapacitado, está lá brigando com as perícias do INSS, mas pega ajuda de um, ajuda do outro e vai seguindo a vida. Mas uma criança não tem essa condição, né, então é por isso que a gente acaba indo para o judiciário, porque é melhor do que ficar dando murro em ponta de faca ali com o INSS, vai para o judiciário e torce para ter um juiz um pouquinho mais humano, para ter uma atenção com essa família, né. Não está fácil para o nosso povo, né, Fernanda? Não, na realidade não. A gente não tem nem noção, né, Gi? Não. É isso. Gi, chegamos ao final, querida. Ai, que pena, o papo estava tão bom. É isso. Aqui, ó, a gente podia tirar da caixa mais uns direitos, né? Eu acho. Nossa, Tem muitos. Mais alguma coisa Sim. que eu deixei de perguntar? A senhora pode falar, fique à vontade. Não, acho que a gente cobriu bastante, né? Os benefícios por incapacidade, as aposentadorias, né? Que estão aí na boca do povo sempre também. A gente tem que correr atrás, né, dos nossos direitos, mesmo sendo difícil, mesmo sendo uma luta, sabendo que a perícia, às vezes, a pessoa vai se estressar, vai sair frustrada, né? Mas tem que tentar respirar e seguir, porque o que eles querem é que a gente desista, né? O que eles querem é vencer a gente pelo cansaço, então tem que ir até o fim. Eu acho que até um pouco antes, eles não querem que a informação chegue. Com certeza. Quantas coisas você colocou aqui na mesa que eu, por exemplo, não tinha ideia que era direito. Pois né? Então, eu acho que eu costumo falar que nós sabemos muito bem os nossos deveres. Sim. Os nossos direitos, eles ficam escondidinhos. Ficam nessa categoria de como se você estivesse pedindo algo, né? Como isso. se não fosse um direito seu, como se você não contribuísse ali para o INSS todo mês. Então, às vezes a pessoa fala, doutora, eu me sinto tão humilhado, né? Indo na perícia, parece que eu tô pedindo as coisas, mas eu tô de fato doente, eu tenho que provar que eu tô doente.
E eu sempre reforço, olha, mas continua tentando, porque é seu direito mesmo, você não está pedindo favor para ninguém, né? O Estado brasileiro tem essa responsabilidade com você. Na hora de te moer bastante, né, com o trabalho, moeu. Então agora, na hora de arcar aí com essa contingência social, tem que arcar também. Então, vamos conhecer nossos direitos e brigar por eles, né? E vocês são craques aí nessa briga de direitos. E não é fácil passar pelo perito. Passei algumas vezes, porque eu sou assim, completamente delicada. Então, eu já quebrei algumas partes do meu corpo. Entendi. E não é fácil. É humilhante de verdade. Eles têm uma tônica pra isso, né? Com a fratura. Mas você quebrou mesmo? Não. Eu gosto quando pergunta, dói? Não dói não. A pessoa tá aqui, né, enfaixada. Eu tive uma perícia negada, não recorri. Porque você fica muito nervoso, né? Eu tinha quebrado o pé. Ela falou assim, eu não vou te dar não, porque você não está mancando. Não, é absurdo. É absurdo. Mas a gente teve um trabalhador numa situação super grave, assim, que perdeu os membros inferiores, né? Não foi eletrocutado e tal. E o INSS falou que, como ele tinha os 2 braços, ele podia fazer trabalho administrativo, que ele não precisava ficar aposentado por invalidez, que a incapacidade era temporária, que ele podia ficar só com auxílio-doença. Porque ele tinha ensino superior, ele podia se readequar ali no mercado de trabalho, trabalhando na frente do computador, que ele não precisava mais ser eletricista. Assim, coisas malucas, né, que a gente vê acontecendo. E será que essa pessoa tem informação para isso? Eles perguntaram? Pois não, só porque ele tinha um ensino superior, automaticamente ele é uma pessoa que acabou de ter, né, 2 membros amputados, a pessoa tem que se recolocar no ambiente de trabalho. É um delírio, né, analisando a situação da pessoa no vácuo. Aprender a viver novamente. Pois é. Nossa, Não, mas perdas. parece que o perito, ele olha as pessoas no espaço, né? Ele não olha no contexto, na vida, não pensa na condução que tem que pegar para chegar no emprego, né? Aí na jornada do professor maratonista que corre de escola em escola, eles não olham nada disso, né? Eles querem só olhar ali aquele pedaço de pessoa na frente deles. Que horror. Mas vamos lutar, sim, vamos ter fé, que isso vai mudar. Agora a gente tá com um novo presidente do INSS, Isso. a promessa aí, né, o governo Lula tá pressionando bastante para reduzir a fila. Então, vamos torcer, porque em tese, né, o prazo para tudo isso que a gente está falando aqui de solicitação administrativa era de 45 dias. Esse deveria ser o prazo máximo que o INSS tem para te responder. E qual é a realidade hoje? 3, 6, 8 meses. Meses. Então, se a gente conseguir pelo menos que a fila cumpra o prazo da lei, já vai ser um bom avanço, né? Nem que seja para negar, mas que negue em tempo razoável, né? Para a pessoa poder correr atrás também. Então, vamos lá. Estamos ainda 6 meses de governo, né? Muita coisa para acontecer. O ministro Lupe lá está tentando trabalhar. Vamos. Eu brinco que a gente tá atento, né? Vamos fiscalizar, claro, mas bons indícios aí, bons sinais. Tem se ouvido falar aí de um aumento na remuneração para os peritos, uma valorização, né, ali para o trabalho deles. Então, vamos torcer aí para os próximos passos. Vamos ficar na torcida. Precisa, além de aumentar o salário, que isso se faz necessário, acho que em todas as profissões desse país, mas humanizar, né? Acho que a gente precisa um pouquinho. Com certeza. Não é só perito, né? Precisa humanizar todo mundo. A gente precisa ter um curso de ensinar humanos a serem humanizados. Porque, assim, quase empatia, todos os né? assuntos que a gente tem aqui, falta realmente você olhar para o outro enquanto ser humano. Enfim. Vamos para nossa pergunta clichê, pra gente fechar isso aqui, Gisele. Já entreguei que eu era nerd no começo. O que vocês vão me aprontar no final? A Gisele vai fazer a pergunta, aí eu vou pedir para que você olhe para a câmera, né? Tá bom. Aqui. Mas antes de você responder, a Gisele vai dar um recadinho aqui super importante. Tá bom. Vai lá, Gi, para a pergunta, então. A nossa pergunta clichê é, na lousa da vida, qual a frase você deixaria? Que mensagem você deixaria? Nossa, que difícil essa. Então fica pensando aí, Tá. por favor, que a Gi vai convidar os nossos Seguidores. Galera! Olha, gente, nosso podcast está cada dia melhor. Vocês precisam nos seguir. Estamos no Instagram, no Face, no TikTok e principalmente no YouTube. Curta, compartilha, engaja com a gente. É isso.
É isso? Ficou ótimo, hein? Tá ficando boa nisso. A gente vai melhorando. Vamos lá, gente. Clica, tem que dar o like, tem né? que faltou lá, tem que dar like. Verdade, tem que dar like. Tem que acionar um sininho também pra quando subir vídeo novo vocês serem avisados. Tem que fazer inscrição no YouTube. Principalmente, gente, ó, o canal assim tá bombando aí, precisa bombar, né? Precisa. Tem que se Porque inscrever. Os assuntos estão importantes. Mas as pessoas esquecem, assiste o vídeo e não se inscreve. Tem que se inscrever, gente. É isso. Pensei aqui na minha frase. Vai lá, É então, clichêzão, doutora. clichêzão, né? Já que é frase clichê de lousa e tudo a ver com o que a gente tá falando. É isso. A nossa amiga Rosa Luxemburgo, né? Pra encerrar, que é quem não se movimenta, não sente as correntes que o prendem. Então, vamos se movimentar, vamos correr atrás aí, né? Pra gente quebrar essas correntes. Muito bom. Doutora Cláudia, muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Uma delícia. Que Uma delícia. delícia, uma sim, satisfação sim, enorme. sim. Com a gente. Prazer é meu, Muito prazer é obrigada meu. por tudo. Gente, ela é nossa parceira no podcast, no sindicato, ela tá Sim. sempre com a gente. Caso tenha ficado alguma dúvida, ela é parceira do sindicato, é só entrar em contato com a gente, que a gente manda o contato da doutora. Com certeza, gente. Pode vir para o plantão, pode marcar atendimento direto por telefone, o que for melhor para vocês. É isso, muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigado eu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.